Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Roberta Oliveira, psicóloga, doutora em Psicologia Social e do Trabalho pela USP, e hoje eu vou começar o vídeo com um dado assustador. A taxa de suicídio entre médicos é 4 vezes maior que na população geral. 4 vezes, gente. E entre enfermeiros e enfermeiras é ainda pior. Ninguém fala muito sobre isso, mas a saúde está em colapso psicossocial. Não tem muito tempo, eu recebi um médico no meu consultório para psicoterapia. E ele me disse, de um jeito muito nervoso, tremendo, estava bastante instável, que ele não dormia mais, né? Não dormia mais direito. Disse que o coração parecia que ia parar de bater. Ele tinha muito medo de errar em cirurgias, era um médico cirurgião, e estava com medo de errar nas cirurgias de tão ansioso que ele estava, porque as mãos tremiam muito. Ele disse que amava a medicina, mas que não aguentava mais trabalhar com isso. Quando eu fui, tentar entender um pouquinho mais, eu fui percebendo o cenário caótico que ele foi ali me descrevendo, né. Uma das coisas é o plantão de 24 horas, 24 horas seguidas, assim mesmo. Então, é isso mesmo, 24 horas. Essa responsabilidade por vidas, né, que é essa pressão massiva. Esse ambiente de emergência, né, que é um caos permanente, equipamentos quebrados, então muitas vezes trabalhar ali no improviso. Colegas agressivos, né, então a gente está falando de um ambiente tóxico, pacientes às vezes violentos pela própria condição que estão, pelo medo do que vai acontecer e que sim, muitas vezes agridem, médicos e enfermeiras e enfermeiros que estão por perto, né. A remuneração baixa, então imaginem, médico ganha pouco, tá, gente? Então, se vocês acham que médico ganha muito bem, não é verdade. Toda a burocracia, né, a parte administrativa do trabalho que é muito, muito mesmo, né. Então, tudo isso junto vai criando um ambiente de guerra. E aqui vem o pior: médicos e enfermeiros, né, eh, têm que achar que isso é normal, né, eles precisam, enfrentar esse ambiente como se fosse algo natural da profissão. E é assim mesmo, né, na área da saúde. A gente percebe que isso está naturalizado, mas não deveria ser assim, porque isso, mostra esse adoecimento estrutural da área. E aqui, me faz pensar, me faz entender por que que eu estou compartilhando isso com vocês. Com a NR1 em vigor, pensem que hospitais que estão implementando saúde mental de forma estruturada, eles vão conseguir o quê? Reduzir, pensem, né, reduzir erros médicos, por exemplo, porque o médico ele vai estar menos ansioso, então, o médico menos ansioso, ele vai cometer menos erros. Esses hospitais vão não só hospitais, né, eu estou trazendo hospitais como exemplo, mas, equipamentos de saúde no geral, né. Então, nesses equipamentos, melhor qualidade de atendimento profissional, né, porque esse profissional está mais saudável, estando mais saudável, ele atende melhor. Esse hospital ou equipamento de saúde qualquer também vai conseguir reter mais talentos, porque o médico ou enfermeiro até também não vai querer sair correndo daquele lugar, por exaustão, por pressão, né. Esse lugar também vai evitar processos, porque ele vai estar protegido legalmente. E aqui vem a responsabilidade, né? Psicólogas e psicólogos que sabem trabalhar com a saúde vão literalmente salvar vidas, porque quando você cuida da saúde mental de quem salva vidas, você está ampliando, esse alcance, né? O alcance daqueles médicos, daqueles enfermeiros.
Esse impacto é multiplicador, né? Assim como no contexto escolar, como dissemos no nosso vídeo anterior. É o mesmo processo. Então, hoje eu vou ensinar para vocês exatamente como funcionam os riscos psicossociais em saúde. Como implementar o programa, um programa que realmente vai funcionar nesse ambiente de hospital, de clínica, e principalmente como vender uma consultoria para a saúde, mantendo a ética e a profundidade. E aqui eu preciso mencionar que a Entrelaços desenvolveu um curso de formação completo em NR1. E essa formação, ela vai desde o processo de mapeamento, de diagnóstico dos riscos psicossociais, até a parte de implementação das intervenções, acompanhamento, levantamento de indicadores, e avaliação, né, se esses indicadores de fato estão apresentando bons números de acordo com o diagnóstico inicial. E aí vocês terão também oportunidade de entender como isso se aplica em diferentes contextos. A gente também nesse curso tem a parte que vai falar de precificação, de vendas, né, de negociação, o que é bem importante. Além disso, a gente aqui na Entrelaços também está preparando o mercado para a nossa plataforma, a Elos, que vai permitir que o ambiente organizacional, assim como hospitais também, escolas, como nós discutimos no vídeo anterior, possam diagnosticar saúde mental das suas equipes, identificar burnout e intervir antes do colapso de uma forma organizada. Com a plataforma Elos, a instituição vai conseguir montar, né, um processo de acompanhamento, vai poder monitorar esse bem-estar dos profissionais, identificar padrões de adoecimento, vai receber alertas sobre riscos importantes, né, e vai poder ofertar intervenções de modo, organizado e monitorado. Bom, o link do curso está aqui embaixo na descrição desse vídeo. E além disso, nós temos a nossa comunidade gratuita no WhatsApp, na qual nós trocamos muitos conhecimentos. E o link também está aqui na descrição desse vídeo, a gente espera você por lá. Pessoal, saúde é um dos setores mais críticos no que se refere à saúde, mental e a riscos psicossociais. Porque, assim como a educação, ela também concentra todos os riscos psicossociais em potência, só que aqui, diferente da educação, em potência máxima. Afeta diretamente a qualidade de atendimento e o fato desse profissional estar adoecido e cometer erros, não só a qualidade do atendimento, mas põe em risco a vida das pessoas. Tem uma taxa de suicídio que é assustadora. O hospital, um hospital, por exemplo, um equipamento público, um equipamento de saúde privado, grande, enfim, paga bem por uma consultoria. Diferente de equipamentos públicos de saúde que têm uma maneira diferente de contratar consultorias. Mas quem souber trabalhar com saúde vai ter um mercado bastante abundante, porque todo hospital do Brasil está em pânico, para falar a verdade, com essa NR1 e com essa crise de saúde mental das equipes, que assim, desde a pandemia, vocês sabem, vem piorando e não mais melhorou. A gente tem, inclusive, pelo menos eu que sou da área da saúde e o que eu venho observando do meu trabalho com esses ambientes, a gente tem aí pelo menos 8 riscos que vão matando os profissionais de saúde aos poucos. Quando eu falo de diagnóstico nesse ambiente hospitalar, por exemplo, a gente sempre vai encontrar as seguintes questões. Então, o primeiro é o plantão
completamente desumano. Então, você trabalhar 24 horas seguidas é contra a legislação de qualquer ordem no que se refere a trabalho. Mas, aqui o plantão médico é normalizado, né. Resultado, o cérebro não descansa, o desempenho cai, o risco de erro aumenta. O segundo risco é a responsabilidade psicológica insana. Cada decisão pode matar alguém. Imagina o peso disso. Se eu errar, morre gente. Então é uma pressão psicológica infinita. E você depende, né, dos colegas, da equipe, de todo um trabalho que precisa ser muito encadeado, né, precisa ser adequadamente encadeado. Então, existe também essa insegurança sobre, as boas relações, né, a boa convivência, para que essa interdependência aconteça de forma tranquila, e a gente sabe que muitas vezes não é. O terceiro risco é o ambiente de caos permanente, porque quando a gente está falando da parte de emergência, você está em contato com o quê? Você tem grito de paciente, você tem alarme de monitoramento, você tem telefone tocando, você tem colega pedindo ajuda o tempo todo. E tudo isso é ao mesmo tempo. Não há mente que aguente um caos permanente assim, né? Que trabalhando de forma frequente assim. O quarto risco é a parte estrutural, né? Como eu disse, você tem equipamentos públicos, tem equipamentos privados, tem equipamentos de maior porte, de menor porte, e aí então a estrutura interna, né, o que você tem de materiais, instrumentos, equipamentos de trabalho, vai ser muito diferente. Então, onde você está, será que equipamentos estão em ordem? Ou será que eles estão quebrados? Será que você tem que improvisar demais? Então, quanto mais improviso você tem, mais estresse você também tem. Então, como é que eu vou conseguir atender bem se um equipamento específico não funciona? Um quinto risco é a violência contra profissional de saúde. Então, o paciente agressivo existe, familiar do paciente também, ainda mais quando o seu trabalho está envolvendo notícias difíceis, né? Então, notícias que a gente precisa passar para a família. Às vezes a resposta é uma resposta agressiva. Você dá notícias difíceis o tempo todo também não é fácil. Então é real, o profissional de saúde às vezes sofre violência física sim, gente. E o trauma disso, ele é invisível, a gente não fala muito sobre isso, mas vai destroçando, né, a saúde mental desses profissionais. Um sexto risco é a falta de apoio emocional. Quando um profissional tem problema, a direção ouve? Geralmente não. Tem psicólogo na unidade? Pode ser que tenha, mas ele está atarefado com as coisas dos pacientes, as questões dos pacientes. Ele não está ali para os colegas de trabalho, né? Porque ali ele também é um trabalhador como o médico e enfermeiro, então ele não está para os colegas. Então, tem psicólogo para dar conta das questões da saúde mental institucional? Não tem. Se você precisa falar, se você não tá bem, se você está muito mal, às vezes isso é mal visto. É motivo de chacota, o pessoal tira sarro, né? E aí, não está aguentando, né? Culpabilização, solidão, né? Então, a solidão em saúde, nesse tipo de contexto, é a morte na certa. Eu falo da morte simbólica, da morte emocional, né? Um sétimo risco é o contato com a morte frequente e a normalização dela. Então, claro, o médico ele vê isso com muita frequência. E isso seria um trauma para uma pessoa comum, tá certo? Mas na saúde, isso se torna normal, né? É a normalização do trauma.
O oitavo risco é a remuneração totalmente desconectada disso que eu estou falando para vocês. Se aproxima muito do que falamos sobre professores. E profissionais que trabalham na segurança pública é a mesma coisa. O que se ganha está muito distante, muito desconectado do tamanho do trabalho e dos riscos envolvidos nesses trabalhos. O médico recebe muito menos, assim, infinitamente menos do que ele executa. Enfermeiro, então, menos ainda. Então, para quem salva vidas, né, dependendo de onde esse médico trabalha, né, emergência, cirurgia, assim, sabe, às vezes o salário é realmente ridículo. Eu tive a oportunidade de lidar com um cenário, um contexto, onde a gente tinha de 34, a gente passou de 34% mais ou menos para uns 10, 11% de suicídios e ideação suicida. Eu coloquei no mesmo pacotinho aí essas duas questões, né? Então, deixa eu contar um pouquinho como é que foi isso. Era um hospital de 400 profissionais, mais ou menos, colocando aí tudo junto: médicos, enfermeiros, técnicos, psicólogos, fisioterapeuta. E aí, tinha um relatório que vem a partir de questionários anônimos que nós aplicamos, e 34% desse pessoal todo misturado aí, né, as profissões misturadas, já tinha tido ideação suicida. Ideação, lembrando que é um pensamento mais organizado, sobre, tentar tirar a própria vida, né. Então é algo mais estruturado, mais organizado. 12 profissionais tinham dito que tinham um plano para isso. 2 já tinham tentado nos últimos 2 anos. Então, esses números realmente deixaram-me muito assustada, nós da equipe também muito preocupados. Então, fora isso, a gente ainda tinha uma rotatividade de 28%, o absenteísmo de 6,1%, afastamentos por saúde mental 18 em um ano, e a taxa de satisfação de trabalhar ali e tal, que é um dado qualitativo, né, é de 3,2 a cada 10 colaboradores. O clima era de desespero e desesperança, né. Então, quando nós começamos a implementar, como é que a coisa foi acontecendo? Então, primeiro, a gente precisou lidar com as mudanças estruturais. A gente precisou mexer no esquema de plantão mesmo, né? Retirar plantões de 24 horas para trabalhar com plantões de 12 horas, tá? Foi preciso fazer investimento, contratar mais pessoas para poder cobrir turnos, né? A gente criou um espaço de apoio psicológico de 24 horas. Um programa, esse só para acho que explicar melhor, esse apoio psicológico era por telefone, tá? O programa de saúde mental é um programa de saúde mental obrigatório, com várias ações dentro, né? E a gente teve uma melhoria do ambiente, ou seja, porque o ambiente hospitalar também, dependendo de como ele está, ele provoca um mal-estar muito grande. Então, foi pintado o hospital, onde o ambiente poderia, ambientes internos, né, que poderiam ser um pouco mais confortáveis, isso foi feito. Então, juntou-se aí um investimento de 450 mil em folha de pagamento, mais as melhorias que foram feitas na estrutura, tá? O investimento do hospital. Bom, em 12 meses, né? Em 12 meses,
A ideação suicida, ela caiu de 34 para 11%, ou seja, no cálculo, no lápis ali, a redução é de 68%. Não teve nenhuma tentativa de suicídio no período, a rotatividade caiu de 28 para 12%, o absenteísmo foi de 6,1 para 2,3%. Os afastamentos, de 18 para 3 no ano. A taxa de satisfação em trabalhar naquele lugar foi de 3,2 para 6,8. E a qualidade de atendimento, que é a percepção do paciente, aí é uma avaliação, interna do hospital, né, melhorou 15% em relação a antes da aplicação do nosso projeto. Então, a gente observa ali que houve uma redução de custos por conta, né, de reduzir afastamento, absenteísmo, toda essa coisa, você tem uma redução de custos e mais uma melhoria do atendimento. Então, você tem resultado, né, do seu trabalho. Então, foram milhões que, né, então foi mais de 1 milhão de retorno que esse hospital teve em pouco tempo. Então, se você tem 450 mil de investimento e tem mais de 1 milhão, 1,2 milhão de retorno, a gente está falando de 167% de retorno sobre investimento. Então, veja, ninguém se matou, e esse é o ganho maior que a gente tem desse processo todo. A gente tinha 12 pessoas que citaram estar planejando suicídio. Gente, então é uma coisa muito impactante, é uma coisa que, quando a gente lida com isso, não tem preço, né, na verdade, que pague esse tipo de coisa. Então, a saúde, ela é diferente, né. A saúde, ela é um espaço que lida com coisas muito importantes. A gente precisa que as pessoas que trabalham com isso estejam muito bem para conseguir dar conta. E um hospital, gente, hospital, sobretudo um hospital privado, ele tem orçamento, né. Uma empresa pequena não vai conseguir gastar 100 mil numa consultoria, mas um hospital gasta 100 mil brincando em alguma coisa ali de um procedimento que ele precisa fazer. Então, assim, em geral, né, a gente tem, né, diretores de hospital com alguma inteligência emocional. Em geral, eles são médicos, ele entende, porque ele começou estudante de medicina, ele passou por várias coisas. Então, às vezes, é um pessoal que consegue enxergar isso que você quer mostrar com a venda da sua consultoria, né. O hospital também tem dados sobre o que acontece com os seus colaboradores. Então, a sua explicação sobre o porquê o seu trabalho importa, porque, o que você está trazendo, vai ter resultado, né, e como vai ter, não vai precisar de tanta negociação, não precisa convencer tanto. Pode ser um acordo muito rápido, porque são pessoas da área da saúde, né. O hospital também tem uma certa pressa, né. "Ah, eu preciso implementar logo, né, eu preciso", tem um certo senso de urgência que é real, né. Então a consultoria que ela é em saúde, ela, em geral, não é que ela assim, não sei se é mais fácil, mas eu acho que a venda, ela acontece de uma forma mais leve e mais rápida, né. E a implementação também, ela acontece de forma mais rápida. Então você ganha mais rápido, porque tem essa compreensão, logo de cara do seu trabalho, e tem uma urgência com relação ao seu trabalho. Pensando agora
em mudanças estruturais que funcionam, né, e me baseando, na experiência que eu tive nos últimos tempos, né, nesse contexto específico da saúde que eu atuei, né, considerando os espaços que eu pude ter essa oportunidade, então eu quero citar 6 mudanças estruturais muito importantes, que é a revisão de carga de plantão, é a primeira delas, então, se possível, reduzir plantões de 24 horas para 12 horas, não permitir mais do que tantos plantões por mês, né, entender como é que funciona dentro daquele hospital, essa lógica dos plantões e tentar ter um regramento de que ninguém pode fazer mais do que X plantões, né. Você tem intervalo de descanso real, é descanso real, não é você lá e as pessoas te acionando e tal, não, é descanso real entre plantões, porque quando tem algum repouso, a pessoa já recupera um pouco, né. Uma segunda mudança é espaço de apoio psicológico, de preferência 24 horas, algo que esteja disponível, pode ser online. Presencial é o melhor dos mundos, mas a gente sabe que nem sempre é possível que seja online, pelo menos. O suporte emocional, quando o profissional precisa, então veja, é diferente do psicológico, não é para fazer terapia, não é para passar por uma emergência psicológica. É o apoio emocional, né, que é aquilo de você ter um acolhimento. Quando está muito estressado ou aconteceu alguma coisa desconfortável, não é terapia, tá? Protocolos de crise, né, se alguém pensar em suicídio, se alguém tiver um surto, se alguém, o que que a gente faz, né? Então ter um protocolo para essas coisas. Eh, Sempre que a gente tem suporte, gente, né, tem protocolo, suporte, a gente com certeza está salvando vidas, né. Uma terceira mudança é um programa pós-trauma. Então, como a gente falou, profissionais de saúde vão lidar com morte, com violência, com coisas muito pesadas o tempo todo. Então, após situações assim muito difíceis, seria muito importante que os profissionais pudessem ter um espaço de acolhimento para falar sobre isso, né? Não deixar esse trauma normalizado. Normalizado no sentido assim, uma pessoa acabou de morrer aqui na mesa de cirurgia comigo. A vida segue normal, vou ali, vou tomar café, daqui a pouco tem atendimento, eu vou dormir. Não, tem um protocolo. Aconteceu, né, um fato, eh, traumático, uma coisa importante, olha, passar ali na sala, psicóloga X, apoio tal, emocional, ou seja, não é normal, não é normal, ah, morreu, enfim, a pessoa chegou toda baleada, você, né, lidou com o desespero da família, teve que dar notícia difícil de morte, a família entrou em crise. Não, você vai passar para conversar com um profissional, porque senão você normaliza o trauma, e fica uma coisa como se fosse normal mesmo, tanto faz, a vida é assim mesmo. Não, a gente tem que ter procedimento para essas coisas, né. Uma quarta mudança é a educação continuada em saúde mental, ou seja, a equipe tem que estar treinada para uma coisa que a gente chama de primeiros socorros psicológicos. O que que é isso? Os colegas ali não é um treinamento para serem psicólogos, para aprender a fazer terapia, não é nada disso. É você estar treinado para saber identificar sinais de risco, risco psicológico. E aí, esse treinamento, né, para primeiros socorros psicológicos, te ajuda a numa crise, numa situação de crise, né, uma situação de trauma, você conseguir dar o primeiro acolhimento para o seu colega, conseguir conter, né, conter, acolher, reunir os caquinhos da, né, do caos,
para fazer o encaminhamento dali para frente, tá? Para onde a gente vai? Olha, tem que ir ali no RH, no psicólogo, vamos ligar no suporte, na ajuda. Eu tô com você, eu vou com você, eu tô aqui. Então, é um treinamento tanto para conseguir perceber que ali tá arriscado, vai acontecer alguma coisa, alguém vai entrar em crise, vai ter um surto, vai acontecer algo que vai deixar a pessoa muito mal. Conseguir perceber isso e também intervir nesse primeiro momento, tá? Então, isso se chama primeiros socorros psicológicos. Num primeiro momento, para depois encaminhar, ir com a pessoa, dar sequência ao atendimento de fato psicológico, que seja psiquiátrico, o que tem que ser feito, né? Então, todo mundo tem que estar treinado para isso. Uma quinta mudança é reconhecimento e valorização. Então, é celebrar, né, o profissionalismo, é reconhecer aquilo que a pessoa ter passado pelo impacto emocional e ter conseguido atravessar ele, ou seja, e a oferecer benefício real por isso, né? Olha, então você passou por essa situação difícil, tá aqui uma folga para você descansar, né? É bônus, é algum processo de desenvolvimento, tá certo? Porque esses programas de valorização, eles reduzem o burnout, né? Porque eu reconheço, né, que o seu trabalho é um trabalho impactante, é um trabalho difícil, é um trabalho que você está o tempo todo exposto. Então, quando eu reconheço isso e te ofereço algo coerente, né, com a percepção do que o seu trabalho pode prejudicar você, então eu estou valorizando o seu trabalho, eu estou respeitando aquilo que você exerce e eu estou tentando ajudar de forma coerente a que você adoeça menos, porque existe um certo adoecimento que é inerente a esses tipos de trabalho. Então, eu te dando uma folga porque você passou por um trauma, isso é oferecer um benefício coerente que valoriza o profissional, tá? Então, é ter reconhecimento e valorização profissional, certo? E um sexto, né, uma sexta mudança seria a melhoria do ambiente. Então, se a gente tem um espaço visualmente mesmo mais agradável, isso também reduz estresse. Claro, sempre na medida do possível. Espaços de descompressão são importantes, porque a hora que a gente vai estourar, a hora que a gente vai, né, e vai surtar. Então, assim, vamos para lá, né? Vai para essa salinha ali, sei lá, tem almofada, é um lugar quentinho, é um lugar com café, um café bom, uma coisa gostosa. Você pode ficar em paz ali por um tempinho, né? Então, isso tem a ver com você melhorar as condições de trabalho, é você ter um conforto básico. Ninguém está falando nada demais. É você ter um ambiente confortável, seguro, ter um espaço protegido quando a gente perde o controle. É pensar num ambiente que seja bom para o autocuidado e para o ato de cuidar, certo? Vamos pensar na precificação aqui, né? Tem alguns detalhes. A saúde em geral, instituições grandes, hospitalares, hospitais privados, enfim, pagam bem. Então, vamos pensar um modelo para um hospital. Então, na fase 1 de diagnóstico, que é aplicar alguma ferramenta, né, de entrevista
para poder começar esse mapeamento de quais são os riscos, né? E a análise de dados, seja dos recursos humanos ali, né, os dados numéricos e os dados qualitativos das suas observações, das entrevistas e tudo mais, talvez você possa cobrar até R$ 35.000 de um hospital e ele vai pagar sem reclamar, né? Tô falando de um hospital com umas 500 pessoas, mais ou menos, né? Uma segunda fase seria o programa, que é aí realmente desenvolver as mudanças estruturais, né? Uma segunda fase seria a parte dos programas, realmente. Então, desenhar quais mudanças estruturais precisam ser feitas, fazer o cálculo dos custos aí para cada uma dessas mudanças, né? Construir esse plano de implementação das mudanças de forma faseada, o que, que vem primeiro, o que, que vem depois, qual é a prioridade, enfim. Ter um plano de comunicação com a equipe e começar a fazer, né, essa primeira comunicação, dá para você cobrar até R$ 25.000 por essa parte. Uma terceira fase, que é a implementação, é a parte que você de fato vai facilitar cada mudança, né? Então você vai treinar a liderança, você vai acompanhar a execução das ações, você vai tentar resolver resistências, né? Porque o local ele vai resistindo, ele vai tentando não fazer o que é normal, nós como psicólogos e psicólogas entendemos o porquê disso. E aqui você consegue cobrar facilmente R$ 50.000 por essa parte. Então a gente está falando aqui no total, mais ou menos R$ 110.000 que um hospital pagaria tranquilo. Um modelo alternativo poderia ser o contrato continuado. O diagnóstico, 25.000, o acompanhamento mensal de 5 a 8.000 por mês, de 85 a 121.000 total ano, tá? Isso seria um formato alternativo onde você teria uma renda recorrente. E hospitais gostam desse modelo mensal também. Agora, vamos pensar um pouco sobre posicionamento futuro. Para você aprender a dinâmica dentro da saúde mental em saúde, o que você pode fazer? Você pode construir cases em hospitais, você pode procurar pesquisar para entender fluxos de atendimento. Você pode tentar fazer networking com profissionais de saúde também para poder entender melhor como funciona essa parte, como funciona a saúde por dentro. Psicólogos que se preparam agora vão ser os primeiros, né, a entrarem dentro desse universo da saúde e aplicarem a NR1 e serão os que vão salvar vidas de forma escalada. E é por isso que eu quero agora fazer aquela entrega do nosso checklist prático, para que fique mais fácil para você observar se você passou por todos os pontos que são mais importantes. Então, antes de começar qualquer coisa e bater na porta de uma empresa, é aquilo que eu disse, estudar essa dinâmica da saúde mental em saúde. Entenda a estrutura de um hospital, de uma clínica, prepare um estudo de caso, mesmo que ele seja genérico. Estruture uma proposta, para você olhar como ela fica, se ela faz sentido. Com relação ao diagnóstico, aplique alguma ferramenta. Nós da Entrelaços temos a nossa própria ferramenta, então aplique a ferramenta de diagnóstico com profissionais, entreviste a liderança médica, analise dados do RH, documente muito, assim, com rigor, tudo isso que você levantou. Com relação à implementação, priorize mudanças por impacto em vidas
Então a gente tem que começar com aquilo que é mais grave, né, que tem um maior impacto. Trabalhe com uma comissão de saúde mental, treine as pessoas para primeiros socorros psicológicos, faça um monitoramento contínuo. Se você vai fazer uso de plataforma como a Elos, por exemplo, aprenda, né, a utilizar a plataforma, aprenda a lançar dados. Se não é plataforma, se você vai usar, Excel, enfim, pacote Office, tal, aprenda a mexer com essas coisas, porque você vai precisar fazer tabelas, gráficos, né. Uma plataforma oferece isso de modo já planejado. Se você vai fazer manual, você precisa saber fórmulas, tudo isso. E faça um monitoramento contínuo. E depois vai expandindo para outras unidades de saúde. E eu quero deixar então aqui uma reflexão final. Quando você salva saúde mental de alguém que salva vidas, você está multiplicando, esse impacto de uma forma extraordinária. Um médico saudável salva mais vidas, um enfermeiro, equilibrado vai cuidar melhor. Isso é um trabalho, eu diria assim, sagrado, gente, né. Aliás, saúde e educação são, assim, os trabalhos que do meu ponto de vista são os mais valorosos de todos. E é mercado que está acordando para NR1. Quem entrar agora vai dominar a saúde mental em saúde no Brasil. Então, se você trabalha em saúde ou conhece algum profissional que está sofrendo, deixa aqui nos comentários "saúde de quem cuida". E compartilhe esse vídeo, porque a gente quer que psicólogos e psicólogas entendam que saúde é um dos setores mais críticos, né? E que também vão trazer mais oportunidades para as nossas consultorias em NR1. Todo hospital no Brasil vai precisar se adequar e quem souber trabalhar com saúde vai faturar muito e salvar vidas de forma escalada. Compartilhe aí com um colega que trabalha com saúde, com um médico, um enfermeiro em burnout nesse momento, com alguém que trabalha, né, dentro desse setor, com alguém aí que é importante para você. E muito obrigada pela sua participação aqui nesse vídeo até o final. Quando a gente lançar a plataforma Elos, a gente vai precisar de psicólogos e psicólogas como você. No nosso próximo vídeo, eu quero falar de NR1 e inovação, quero falar como IA e gamificação estão transformando o diagnóstico de saúde mental. Eu penso que esse vai ser o futuro do nosso trabalho. Então, a gente se vê na próxima, pessoal. Tchau, tchau.